A vida e o movimento estão totalmente ligados. Enquanto a gente está vivo, a gente está movendo. Desde os nossos primeiros passos, o ser humano foi feito para dançar. Eu sou Renato Fernandes, bailarino, professor e coreógrafo, atuante e agente cultural de dança no Distrito Federal e pesquisador em dança contemporânea. Meu trabalho de pesquisa na movimentação motora e orgânica se dá com o corpo humano, né? A gente pensa na estrutura de pessoas que chegam para movimentar sem trabalhos posteriores, anteriores. A gente propõe que o movimento seja de maneira natural, orgânica, trabalhando pelas articulações e sentindo a movimentação de uma maneira mais leve, tranquila, como a gente faz na primeira infância, né? O corpo foi feito para mover, foi feito para estar em atividade e movimento. Então a gente tenta resgatar esse movimento inicial, essa criança interior. Então, quando a gente fala de movimentação motora, a gente está falando de coordenação, de movimentos simples, de tudo que a gente faz no dia a dia, sentar, levantar, deitar, rolar no chão. Eu tive a sorte de ter pais que apoiavam o meu interesse pelas artes, né? Então, lá pelos 12 anos eu consegui uma bolsa de estudos numa academia de dança clássica em Brasília e fui descobrindo a minha paixão pelo movimento. Eu tinha entendido que eu queria ser bailarino clássico profissional desde cedo, e foi só até alcançar esse sonho e realizar esse sonho de dançar profissionalmente que eu entendi que eu podia viver da dança e do movimento, que foi quando eu me esbarrei com a dança contemporânea e entendi que ali era o meu mundo, que a dança clássica, os objetivos que eu tinha alcançado nesse sonho que eu tive foram alcançados, mas eu senti que eu podia ir além. E fiquei muitos anos fora. Passei alguns anos na Áustria e na Alemanha, fazendo a minha formação e pesquisando o meu movimento. E depois de muito tempo fora, dançando e estudando, eu decidi voltar para o Brasil porque eu pensei justamente onde eu podia chegar, quão mais eu podia ser. Eu queria apenas ser bailarino, eu queria apenas ser dirigido, ser coreografado, e nisso veio o meu interesse para montar um projeto. Foi quando eu voltei ao Brasil e reuni um grupo de amigos que estavam sem dançar também, e a gente pensou, por que não fazer um pequeno projeto aqui de movimentação na cidade? E disso nasceu essa ideia, essa luz, esse foco, que se tornou a Foxy de Dança. Eu percebo que a coreografia surge muito de desejos profundos, pessoalidade, expressividade. Então, quando eu levo algo para o trabalho de pesquisa em sala de aula, em processo, eu penso muito no que aquilo significa para mim. Porque eu acho que a gente só consegue coreografar de verdade e produzir um conteúdo interessante se você tem propriedade no que você está falando, ou pelo menos o interesse a fundo daquilo que você quer falar. Sejam dúvidas, sejam certezas, sejam traumas passados, sejam vivências. Então, eu acho que a pessoalidade seria o fator mais importante. E também trabalho muito com material humano, né? O que eu consigo de retorno das provocações com os bailarinos serve muito de gás para que as coisas aconteçam. E no processo a gente acaba mudando de ideia, se entendendo. Então acredito que parte da pessoalidade encontra o corpo com quem eu tenho contato e isso se transforma. Então acho que a criação ela acaba sendo conjunta de alguma forma, mas de certo ponto a gente entende que tem a minha pessoalidade, o meu trabalho e a resposta do outro. Brasília carece muito, né, de espaços de apoio, de incentivo. A gente está trilhando um caminho artístico interessante na cidade, mas a gente encontra muitas barreiras, né? E eu acho que o nosso maior desafio como produtores, como agentes culturais no Distrito Federal, seja conseguir manter essa chama acesa e levar para o público maneiras de se pensar, questões, dúvidas e trazer um pouco de reflexão no que a gente faz, seja nas artes plásticas, nas artes cênicas, seja na dança, no teatro. Eu acho que o mais interessante é que as pessoas saiam da sala do teatro, da expectação, reflexivas, né? Que elas tenham sido transformadas pelo movimento. Então, eu acredito que a arte tem esse caminho de transformação. A gente recebe, a gente transforma e a gente distribui. Eu trabalhei durante um tempo numa escola aqui em Brasília que tinha uma companhia de dança e eu era apenas o coreógrafo. E essa escola fechou e esse grupo de jovens iam ser dispersos, né? E eu já tenho um trabalho com a Foco, que já seguem aí por 9 anos, e decidi juntar esse pessoal e transformar no Merak, que é o Núcleo Experimental Renato Fernandes. Merak é do grego e fala sobre fazer as coisas com o coração.
E puxei essa galera e perguntei, vocês querem continuar? A gente continua na pesquisa, porque com a Foco a gente já tem um trabalho mais consolidado que segue uma linha de pensamento, então a gente já tem meio que cronogramas para execução, um trabalho mais técnico, vinda de coreógrafos de fora, e como era que eu consegui manter a minha chama acesa, né? Eu consegui juntar um grupo ali de pessoas que estão dispostas a pesquisar, a experimentar, e se permitir ficar feio novamente, né? A gente constrói muito o corpo para beleza, para estética, para o que é apresentado para o público. E com esse grupo de jovens que são incríveis, talentos de vários lugares do DF, eu tenho conseguido me manter em atividade e eles me mantêm curioso, né? Eles me instigam, me provocam, e eu acho que isso para mim é fundamental, ter esse grupo paralelo onde eu possa me permitir e experimentar coisas novas. Sou nascido e criado na Ceilândia, região periférica de Brasília, com pouco ou nenhum acesso à cultura, então um dos meus desejos e motivações para voltar para a cidade, quando voltei da Europa, foi conseguir semear o que eu consegui plantar lá atrás. Com 18 anos eu saí da Ceilândia para estudar balé clássico, não tinham escolas, não tinham espaços, então realmente você precisa sair do seu local, às vezes se deslocar até o plano piloto para conseguir ter uma aula um pouco mais interessante, com profissionais mais gabaritados. E durante muito tempo em Brasília foi isso, você precisava sair da cidade, sair do estado, às vezes sair do país, como foi o meu caso, para ter uma formação. E eu acho que a gente está num caminho bom, a gente já tem cursos profissionalizantes, a gente já tem uma faculdade de dança em Brasília. Na minha época, se você quisesse estudar dança e movimento, você precisava ir para a área de educação física ou para as artes cênicas e tentar se encaminhar nesse caminho. E eu acho que a gente tem que tentar olhar para dentro, tentar movimentar a cena interna, se apoiar. E os grupos acho que têm chegado nesse consenso, assim, de que a gente não está competindo entre si. Nós estamos tentando um elevar o outro, e eu acho que nesse exato momento da cena da dança em Brasília, isso está acontecendo. A gente consegue perceber muito mais troca, muito mais envolvimento. Então eu acho que a gente está num caminho interessante. Além das viagens, né, de conhecer o mundo, tive a oportunidade de dançar numa companhia austríaca, e nós fizemos turnês por vários países do mundo. Cheguei a realizar sonhos de participar de óperas e balés incríveis, conheci pessoas maravilhosas, trabalhei com coreógrafos incríveis, mas o que eu falo sempre na minha sala de aula é como eu aprecio o processo, as trocas. Eu acabei de vir, inclusive, de uma oficina de dança, era uma jam de contato, improvisação, e a maneira que eu saio depois desse movimento, o que reverbera em mim, é uma energia pulsante, tão viva, tão intensa, que eu penso, algo de certo eu estou fazendo. Em algum caminho eu estou chegando. E eu venho entendendo cada vez mais que esse caminho é trocas e relações. Eu penso muito nisso. Por que dançar? Por que me mover? E eu sinto que é uma necessidade não só fisiológica, mas eu acho de sanidade mental mesmo. Assim, eu acho que o movimento cura, transforma, e eu descobri a minha vida depois de dançar. Eu me entendi como ser humano, como ser vivo, com identidade pessoal, com qualidades, com defeitos, e na dança eu acho que somente quando eu danço eu sou feliz. Então o movimento ele me projeta todos os dias para tentar ser uma pessoa melhor, para tentar ser um profissional melhor, para deixar marcas nos meus alunos, nos meus bailarinos. Então é o meu gás, é a minha gasolina, a minha motivação.